Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e jusfilósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 30 de maio de 2023, fui instado e provocado a falar um pouco acerca dos contornos e alcance dos 3 ciclos da verdade. E aí, já começo dizendo, chamando a atenção de todos, para se inscrever no presente canal. E também, para quem não sabe, desde já informo que o propósito do presente canal é o de contribuir de alguma forma para o aprimoramento e a disseminação da educação jurídica, filosófica, teológica, política, não partidária, geopolítica e econômica, sobretudo em relação ao direito, que é a minha área de formação. As demais são áreas que há muito tempo venho estudando, pesquisando e me estendendo de forma verticalizada. Mas no que é do direito, vocês também terão a oportunidade de, ao longo dos mais diversos e complexos vídeos que irei trazer e preparar com muito amor e carinho para compartilhar com vocês, sobre o exercício do direito da cidadania, dos direitos fundamentais, do direito da dignidade da pessoa humana, dos direitos que odiernamente e cotidianamente se faz presente na vida de nós brasileiros e até vocês que de alguma forma residem fora da República Federativa do Brasil. Mas quando digo que no presente canal vocês terão aí a oportunidade de diariamente compartilhar comigo informação de primeira qualidade, é exatamente em razão de este que estávamos a falar em sede dos mais diversos e complexos vídeos, aulas e nas mais diversas temáticas do direito, da teologia, da filosofia, da política não partidária, geopolítica e da economia, que entre si, portanto, são ramificações do conhecimento humano. É exatamente para tentar jogar luzes de Santo Agostinho e tentar contextualizar e retratar o momento odierno em que vivemos. E esta é a razão pela qual, desde já, vos informo que todos os vídeos, aulas, versando sobre as mais diversas temáticas em que pese, vocês irão me ver fundamentar, pois tem uma premissa que diz que ninguém pode dizer que sabe de algo se não souber introduzir, fundamentar, exemplificar e justificar. Ou seja, vocês vão me ver diariamente nas mais diversas e complexas temáticas que serão debatidas e compartilhadas com vocês, e eu fundamentar com base no direito, fundamentar com base na teologia cristã, fundamentar com base na filosofia, que é amiga do saber, e assim sucessivamente. Mas para que o presente vídeo, com efeito, não fique mais longo do que eu pretendo, que já vai só nessa breve introdução com 4 minutos e 41. Já começo dizendo e chamando a colação do presente debate o título de hoje. O título de hoje será verticalizado, contextualizado e reverberado
sobre os contornos e alcance dos 3 ciclos da verdade. E aí começa logo dizendo que sobre o aspecto teológico, sobre o aspecto filosófico, não há como colocarmos ipsis litis, ou seja, literalmente em prática, os contornos e alcance desta suposta verdade que João, o apóstolo João, no alto de sua infinita grandeza, em sede do clássico artigo 8, versículo 32, é pedagógico em nos ensinar: conhecei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. E como é que iremos poder buscarmos esta verdade? E aí já inicio dizendo que a filosofia é o melhor caminho para se chegar à mesma, pois a filosofia, para quem não sabe, é o milho do saber, com base no arquê que o filósofo usa, numa inquietação exacerbada na busca pelo saber, em resposta para os mais inefáveis mistérios que ao longo da humanidade não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em roubar o nosso sagrado sono. É que o filósofo, e o justo filósofo, assim como eu, formam um laboratório com base em perguntas e respostas. E à medida em que vamos obtendo determinadas respostas para as mais diversas perguntas que diariamente fazemos em torno dos contornos e alcance dos inefáveis mistérios de nosso existencialismo, é que o filósofo, por meio da dialética baseada em Sócrates, Platão e Aristóteles, usa a clássica dialética com base em perguntas e respostas para formar determinada tese, determinada opinião, determinada conclusão. Como todo texto dissertativo, como eu já havia dito, a iuris deve preceder necessariamente de antítese, tese e síntese. O filósofo, o justo filósofo, em sede da respectiva temática, acaba saciando a sua sede de conhecimento por meio desta dinâmica da dialética em pergunta e resposta, vai formando a sua opinião, seu conhecimento humanístico. Mas, quando João diz, buscai-vos ou conheceis a verdade, João 8:32, inclusive em que pese, esta é uma transcendental frase muito utilizada pelo nosso ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência, o digníssimo senhor Messias Jair Bolsonaro, onde muitos chamam de mito. Mas, para jogarmos luzes no pano de fundo ou de mérito da presente temática, chamo novamente a atenção de todos que, quando compulsamos João 8:44, o mesmo também é pedagógico em nos ensinar, quando diz que, abre aspas, João 8:44, vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer
vosso pai, ele é homicida desde o princípio. Ou seja, João está dizendo aqui que o demônio é homicida e mentiroso. E aí segue. Ele é homicida desde o princípio. Nunca se firma na verdade, pois nele não há verdade. Ou seja, João 8:32, 8:44, 8:32, eles nos remetem para conhecermos e buscarmos a verdade. E quando ele chega no capítulo 8, versículo 14, ele é pedagógico em dizer que ele é pedagógico no sentido de dizer que o diabo, o demônio, para além de ser homicida desde o princípio, ele também, por via reflexa, é mentiroso. E aí, apenas para contextualizar e delimitar o marco temporal do pano de fundo da presente temática, me vem à mente aqui uma passagem da Nova e Eterna Aliança, em que um dos discípulos de Cristo Jesus, um de seus queridos, porque ele tinha 12 e 3 eram queridos, a saber, Tiago e João, em que pese João era o único que estava em seu Calvário, e talvez também, em tese, tenha sido o último que, por esta razão, tenha morrido de morte natural aos 94 anos na ilha de Pátmos, pois os demais morreram, os 11 morreram de morte ano-luz pior do que a de Jesus. Inclusive, Pedro, em que pese, não se achou digno de morrer, de ser crucificado de cabeça para cima igual a Jesus, de cima de cabeça para baixo. Mas isso aí também será objeto de um vídeo aula específico, onde eu irei verticalizar dada temática. E aí, me lembrando dessa passagem que antecedia a crucificação de Jesus, notadamente na pessoa de Pedro Simão, quando ele dormia, quando Jesus contratou 3 para ir até o jardim Getsêmani, que eu acabei de escrever sobre isso, já foi posto no YouTube, vocês podem acessar, cujo título é Porque Jesus chorou ou chorara lágrimas de sangue antes do momento em que anteceder a sua inefável crucificação na cruz. Vejo lá que tem coisa muito interessante para você aprender, do Jardim do Éden ao Jardim Getsêmani. Nessa perspectiva tridimensional, portanto, doravante sopesando sobre o viés de fato, valor e norma, quando trago a colação ou ao debate da presente discussão a pessoa de Pedro Simão, é exatamente porque naquele momento em que Cristo Jesus o confiara juntamente com Tiago e João, e disse para eles ficarem sentados lá que ele ia orar por 3 vezes, quando ele volta na primeira vez, na segunda, encontra os vigias literalmente dormindo. Você imaginar que tipo de vigia Deus foi contratar. E esta é a razão pela qual este que estávamos a falar, com devido respeito, diz que Jesus estava num mato sem cachorro, pois nomeia 3 vigias, e todas as vezes que ele chega lá, os vigias estavam dormindo, inclusive em que pese um, a saber Pedro Simão, estava tendo pesadelo em imaginar que teria que negar Jesus por 3 vezes. Exatamente. Por quê? Assim como o salário do pecado é a morte, conforme Romanos, Pedro Simão estava literalmente, naquele momento em que negara Jesus por 3 vezes, mentindo, instigado pelo demônio.
Aí você vê os contornos e alcance de um homem mentiroso. Aí lembrei aqui um grande clássico da economia, a saber, Napoleão Hill, para quem à época não olvidara em dizer que se o malandro soubesse da vantagem de ser honesto, ele seria honesto por malandragem. E isso porque a pessoa que mente, em que pese, ela precisa estar sempre anotando a mentira, para não cair em contradição. E quando a pessoa fala a verdade, não tem problema nenhum, porque em qualquer contexto, tempo que ela for abordada a falar, ela falará aquilo que é óbvio, que é real, que é a verdade. Buscados a verdade, e a verdade vos libertará. Schopenhauer, autor também desta temática que estamos a reverberar, não olvidara em dizer que a mentira assim como a ignorância somente tinha o condão de degradar o homem. Veio, portanto, o grande Schopenhauer admitindo o efeito deletério, nocivo e prejudicial da mentira. Mas Schopenhauer também é autor, para quem não sabe, Schopenhauer é um dos filósofos do pessimista, considerado pessimista, considerado um dos, juntamente com Nietzsche, Freud, Marx, os pais do ateísmo. Não obstante, eu, ao longo dos mais diversos e complexos temas que irei deliberar, reverberar e verticalizar com vocês diariamente, irei comprovar, eu irei usar as palavras, as teses defendidas por todos eles para justificar a existência de Deus, para defender e enaltecer dia a dia a palavra de Deus, sobretudo contribuir para levar a palavra de Deus aos confins do mundo, a contínuo cumprindo das vontades do propósito de Deus, aqui quando ele diz para Pedro e Simão, ide aos confins do mundo e leve a minha palavra. Então você que está a me ouvir, gostando ou não do presente conteúdo, peço que dê seu like, compartilhe com o maior número de pessoas, se inscreva no canal, que tem muita gente que está assistindo, que está visualizando, mas não está se cadastrando, e isso impede que eu lhe avise e você seja também avisado, você seja chamado na hora que eu postar outros vídeos sobre as mais diversas temáticas do conhecimento humano, bem como direito, filosofia, economia, teologia cristã, política não partidária, geopolítica e etc. Tudo isso vai ser muito importante e irá lhe contribuir muito para te ajudar em muitos problemas do dia a dia. E esta é a razão pela qual, desde já, peço que se inscreva no presente canal para você também ter a ímpar oportunidade de, em breve, compartilhar e me conhecer, ainda que de forma virtual, mas terá a oportunidade de interagir em tempo real comigo por meio de diversas lives que estou preparando para compartilhar muita informação de qualidade com vocês. E aí, voltando para Schopenhauer, Schopenhauer também foi autor e foi instado a falar acerca dos contornos e alcance
dos 3 ciclos da verdade. E aí ele chega e a dizer, e é peremptório, é pedagógico em nos informar que a clássica e elencada verdade existe 3 ciclos ou fases, como tudo na vida. Na vida, segundo o rei Salomão, tem a fase de nascer, a época de nascer, de viver e de morrer. E aí Schopenhauer divide de forma monocrática os contornos e alcance da verdade em 3 ciclos, que é objeto do tema da presente temática. E o primeiro, Schopenhauer começa dizendo que a primeira fase da verdade é a ridicularização, ou seja, a verdade ela é ridicularizada pelas pessoas no seu primeiro momento. O segundo momento, ela é rejeitada ou ignorada. E no terceiro momento, é que, em tese por quê? Porque somente na terceira fase, desses 3 ciclos que norteiam entre si, que são parte integrante da busca da verdade, é somente nesse terceiro ciclo que, segundo Schopenhauer, as pessoas começam a aceitar a probabilidade de que determinado fato, determinada tese, determinado contexto, em tese, pode ser uma verdade. E aí vocês que estão a me ouvir até o presente momento devem estar a me perguntar por que isso existe. Estamos diante de um problema e, como sempre, advogado tem por norte, tem uma premissa de não dormir com problema, não jogar para debaixo do tapete, tampouco para debaixo do travesseiro problemas, pois isso só faz gerar cárceres mentais. E aí como é que a gente vai dirimir ou resolver o presente problema para descobrirmos como chegarmos nessa verdade? Primeiramente, novamente recorrendo a João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, por meio e ajuda da clássica filosofia, que é amiga do saber, com base na arquê, ela irá nos dar um norte de como buscarmos esta verdade. Já inicio lhe dando a resposta e uma síntese de uma solução, sobretudo justificando a razão pela qual existem essas 3 fases, esses 3 ciclos da verdade, a saber, a ridicularização no primeiro momento, a rejeição ou ignorância no segundo, e somente no terceiro momento é que começa a se dar ouvido, começa-se a observar que pode ter alguma fumaça. No direito tem uma coisa que diz: onde há fumaça, há fogo. Então, nesse terceiro momento, aquele cético, e para quem não sabe, cético é sinônimo de descredibilidade, de inquietação, começam a mitigar ou relativizar aquele ceticismo que está lhe bloqueando a enxergar a vida sob uma perspectiva horizontal ou holística, como tão bem defende a tese de um erudito best-seller, a saber, o cardiologista, professor, palestrante, o erudito Augusto Cury, por meio de sua tese multifocal. Mas qual a razão pela qual as pessoas só se permitem a aceitar
ainda que em caráter de indício, uma fumaça. Nessa terceira fase, explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. As pessoas são céticas e essas três fases somente existem simplesmente em razão do ceticismo exacerbado das pessoas, que, regado por um existencialismo e um materialismo exacerbado, a ponto de ser até narcisista, e de nutrir um amor exacerbado em si mesmo, paixões apaixonadas, avassaladoras, de um superego inflamado que não consegue dividir o joio do trigo, ou seja, as emoções que residem no coração, para a razão que se encontra nesses mais de 100 bilhões de neurônios, que é o nosso cérebro, por meio das clássicas sinapses que se encontram no córtex. É exatamente em razão disso, desse ceticismo, que as pessoas não se permitem a descobrir o novo. E tudo que é novo gera da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio. Outrossim, não há céu sem tempestade. Assim como, e até lembrando a frase de Schopenhauer, até mesmo as estrelas e as luzes, como fala Schopenhauer, precisam da escuridão para se enaltecerem e brilharem entre si. Razão pela qual, para você ver as estrelas, você não vê de dia. Você tem que estar à noite e esperar a noite para poder ver a luz. Mas, outro grande elemento, outra grande causa que faz com que o homem fique cético e somente comece a acreditar em algo no seu terceiro momento, é o fato de o homem ser portador da ignorância. Segundo Billy Graham, um dos maiores protagonistas do avivamento cristão norte-americano, certa feita disse que, para além de a palavra de Deus ser a bússola do cristão, outro sim por via reflexa, o mesmo também entendia, morreu aos 99 anos e veio ao Brasil, ministrou uma palestra e encheu o Maracanã. Brigham dizia que um dos maiores arqueiros, e falando sobre o aspecto filosófico, que é a causa de todas as coisas, boas ou ruins, ocorre em razão da ignorância. Muitas vezes, pais discriminam filhos, filhos discriminam pais, amigos, exatamente em razão da ignorância. Outro sim, por via reflexa, muitas pessoas também, em que pese, acabam cometendo os mais diversos, nocivos ou deletérios crimes de improbidade administrativa, crime de apropriação indébita, os mais diversos crimes contra a administração pública e os mais diversos crimes comuns, como roubar, matar, homicídio. Deus tem perdão para tudo. A única coisa que, um dos pecados que Deus não perdoa é blasfemar contra o poder do Espírito Santo, e sob o aspecto humano, ele não é muito adepto de perdoar a ingratidão. Pois não existe nada pior do que você dar o que comer, beber, vestir para uma pessoa e ela continuar cética, continuar arredia, continuar ingrata. E aí lembro até Tessalonicenses 5, 15, 18, a tudo dá graça, a tudo dá graça,
atitude da graça, pois a vontade e o propósito é de Deus, e tudo a Deus advém de Deus, e tudo a Ele pertence. Vejo, portanto, que a ignorância acaba se tornando um arquê, ou seja, causas de tudo de ruim que acontece na vida das pessoas. As pessoas, às vezes os pais discriminam os filhos exatamente em razão dele não ser letrado, e aí acaba discriminando uma orientação e uma opção sexual, que são coisas diversas, mas não vou dizer, porque meu objetivo aqui é provocar o seu interesse pela pesquisa, estudo e extensão. Não é somente estar jogando palavras no vento. É provocar o seu raciocínio lógico, provocar o seu interesse pela cultura, pela busca da verdade. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como buscarmos a verdade, não tem como termos intimidade, nos aproximarmos da verdade, se a gente não dá o primeiro passo. E por falar em primeiro passo, me vem à mente aqui, um grande ativista norte-americano, a saber, Martin Luther King, defendia os direitos dos negros nos Estados Unidos. Certa feita ele disse que quando você se deparar com um degrau, não se preocupe com o número de degraus, apenas dê o primeiro passo. Dessa perspectiva, portanto, segundo Schopenhauer, somente existe esses três ciclos, quais seja a ridicularização, a rejeição ou ignorância, e somente a aceitação no terceiro momento da verdade, por conta desse ceticismo, por conta dessa ignorância. E aí me vem à mente Nietzsche. Disse você que eu vou acabar, por exemplo, justificando e provando, enaltecendo a palavra, a existência, o nome e o poder de Deus, usando as próprias palavras dos ateus. Nietzsche, para quem não sabe, para além de ter sido, juntamente com Marx, com Freud, com Schopenhauer, os pais do ateísmo, outro sim por via reflexa, Nietzsche tinha sua árvore genealógica, ou seja, sua origem, de pai e avô pastor. Você vê os contrastes da vida. Tem aquele ditado que diz que os opostos se atraem. Mas Nietzsche é também protagonista e também joga luzes para enaltecer e arvorar ainda mais o pano de fundo ou de meta da presente temática, quando ele nos ensina, quando ele é pedagógico em dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E este que está a vos falar acrescenta: nada aprisiona mais do que as ideias, os costumes, as culturas, os hábitos, os vícios. Vício é fácil de pegar, porém difícil de largar, porque ele gera prazer. Nesse mundo largo e longo, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Incluo também, como forma de aprisionamento, que nada aprisiona mais, também a ignorância. Inclusive em que pese, segundo Billy Graham, responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Tente mudar a mente do idoso. Tente mudar a mente de um judeu ortodoxo, tente mudar a mente de um muçulmano, tente mudar a mente de um terrorista, tente mudar o pensamento de um sistema democrático corrupto, autocrata.
Isso é como, aí me lembra aqui o rei Salomão, tentar, é como tentar secar o mar com balaio. E aí, me vem à mente também uma frase que é defendida não pelo lilismo, que consiste em uma pessoa viver totalmente desprovida de valores éticos e morais, mas tem outra corrente filosófica que defende que aquilo que não temos o condão de mudar, a gente deve desviar a atenção dele e deixar com quem tem, que é Deus. Tem aquele ditado que diz: aquilo que não tem remédio, remediado está. É exatamente assim. Tentando buscar aqui a corrente filosófica que defende essa tese, esse pensamento filosófico, que aquilo que a gente não deve se preocupar com as coisas que não temos a menor capacidade de mudar, de modificar, de curar. Ou seja, só existe essas três fases desse ceticismo em aceitar a verdade por conta do ceticismo, da ignorância, dos vícios, da ignorância das culturas, da ingratidão, são exatamente essas coisas que fazem com que o homem fique cético e descrente. Mas, voltando para João, conhecer a verdade, 8,32, a verdade vos libertará, precisamos usar a filosofia para aprendermos a buscar essa verdade, verticalizar essa verdade. Pois, segundo Schopenhauer, se não buscarmos a verdade, essa verdade terá o condão de cada dia nos aprisionar e nos fechar para o mundo. Quando conseguimos ter intimidade com a verdade, a gente sai de uma visão monocular, uma visão bem restrita, para uma visão holística ou multifocal. O mundo se abre. Não à toa, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta o homem. Schopenhauer diz que, ao revés, a mentira, ela só faz degradar o homem. E não à toa, o discípulo de Jesus, a saber, Pedro Simão, foi tomado pelo demônio e negou e mentiu, porque quando Caifás e os demais judeus, demais fariseus, saduceus, perguntaram se ele conhecia Jesus, ele disse não. Eles perguntaram: conhece? Não. Ele achou pouco. Pela terceira vez disse não. Ele mentiu 3 vezes porque estava tomado pelo demônio. E aí, é por isso que João diz em 8,44, capítulo 8, versículo 44, abre aspas: vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer a vosso pai? Aí ele continua, bota uma vírgula e continua dizendo, ele, o demônio, né? Ele é homicida, desde o princípio. Nunca se firma na verdade. Chama ele de mentiroso. Pois nele não há verdade. E esta é a razão pela qual devemos sabermos
dividir o joio do trigo. Em síntese, encerro dizendo que não há como buscarmos a verdade sem iniciarmos, darmos o primeiro passo, como dizia o transcendental, o erudito, ativista norte-americano, do cristianismo norte-americano, a saber, Martin Luther King, que disse que para você iniciar a busca da verdade, você precisa dar o primeiro passo. Ressalvando, contudo, que a mesma arma, o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol do bem comum da humanidade, sobretudo no que aduz a vontade e o propósito de Deus, ao revés, em que pese, poderá também, por via reflexa, ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Obrigado, pessoal, para todos e para todas. Peço desde já que, gostando ou não do presente vídeo, quando eu digo gostando ou não, é porque mesmo que a gente não goste de algo, isso não significa dizer que não devemos compartilhar algo com alguém, porque você pode não gostar do que eu acabei de falar, mas pode ter um irmão, uma irmã, um amigo e até um desconhecido que gosta. E quem sabe, né, esse desconhecido vai chegar para você em determinado momento e vai lhe convencer do que eu estou a falar. Outro sim, desde já informo que não é pretensão deste que eu estava a falar esgotar em hipótese alguma nenhuma das temáticas que doravante estou a compartilhar com vocês, mas somente contribuir para o debate político, democrático, filosófico, jurídico, educacional, em especial de ajudar em desenvolver o pensamento crítico, filosófico, jurídico. Democracia é isso. Outro sim, também, desde já informo que, para além de isso que estávamos a falar, não ter a menor pretensão de esgotar nenhuma matéria, tampouco o seu dom da verdade, porque a verdade só Deus, por mais que sejamos especialistas nas mais diversas e complexas temáticas do conhecimento humano, em que pese jamais poderemos dizer que sabemos de tudo. Enfim, dito isto, finalizo mais uma vez no sentido de pedir que aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam para compartilhar com o maior número de pessoas o presente vídeo, pois agindo assim, para além de você ter a ímpar oportunidade de poder continuar a receber e assistir os mais diversos e complexos aulas acerca dos contornos e alcance do direito, da filosofia, da teologia cristã, da política não partidária, da geopolítica e da economia, igualmente também estarão me ajudando a fazer aquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus. E uma das vontades e propósito de Deus, quando ele falava com Pedro Simão, era que ele levasse a sua palavra aos confins do mundo. Ele disse para Pedro Simão: ide aos confins do mundo e levem a palavra.
Razão pela qual, se você compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, você estará não somente contribuindo para o aprimoramento da educação de primeira qualidade do Brasil e do mundo, como também estará sendo um instrumento para disseminar e levar aos confins do mundo a palavra de Deus, contextualizada sob o aspecto jurídico, filosófico, teológico, etc. Ato contínuo fazendo aquilo que é da vontade e do propósito de Deus, que é exatamente enaltecer e levar aos confins do mundo a palavra de Deus. Obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Amém.